O Seminário Juventude Rural e Agricultura Familiar é uma promoção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do seu Núcleo de Estudos e Desenvolvimento Rural, o NEAD, e também da Assessoria de Juventude do Gabinete do Ministro. Tem a parceria com o ICA, nosso parceiro em diversas ações, e também nesse tema da Juventude Rural, com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul e a Delegacia Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, também no Rio Grande do Sul. A intenção do nosso seminário é tratar de forma privilegiada a relação entre os temas da agricultura familiar e da juventude rural. Historicamente, esses temas vêm sendo tratados, às vezes, como separados, mas no último período houve o reconhecimento de que o jovem rural é um dos atores principais para o desenvolvimento do Brasil rural e, consequentemente, do Brasil. Existem vários eventos já tratados pela MDA que buscam essa aproximação, mas no período pós tivemos inclusive uma conferência temática da Juventude Rural na programação da segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, e esse momento agora do seminário é justamente como é que nós traçamos um plano de desenvolvimento rural com um foco na juventude rural, e como é que a juventude rural do Estado do Rio Grande do Sul vai lutar pela implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento Rural, que foi resultado da conferência. Então, a nossa ida para o Estado do Rio Grande do Sul, nos dias 5 e 6 de fevereiro próximo, tem como objetivo discutir o tema da agricultura familiar e juventude rural e revisitar as propostas da segunda conferência. Nós temos uma programação no primeiro dia com algumas autoridades fazendo algumas falas, como o ministro Pepe Vargas falando do rural brasileiro na estratégia do desenvolvimento rural, a professora Elisa Guaraná falando das dificuldades e das perspectivas da construção de um programa de desenvolvimento da agricultura familiar focado na juventude rural, e no outro dia uma série de debates no tema de infraestrutura, educação no e do campo e também acesso à terra, dentre outros temas, em grupos de trabalho específicos. Esses grupos de trabalho que revisitarão cada uma das propostas da segunda conferência. E aí responderá a pergunta: qual a estratégia da juventude rural do Rio Grande do Sul na luta pela implementação de uma política para o jovem do campo. Nesse seminário também, além da programação de debates, o NEAD e o ICA eles lançarão 3 publicações, as suas 3 publicações mais recentes. Nós teremos o lançamento da revista, do volume 21 da revista do Fórum de Desenvolvimento Rural, que vem trazendo os primeiros resultados da pesquisa da redefinição do conceito de ruralidade, a nova ruralidade brasileira. Teremos o lançamento também da pesquisa Territórios Digitais, uma experiência brasileira que se propôs a levar de forma cidadã e participativa inclusão digital para comunidades rurais através da instalação de casas digitais diretamente em comunidades rurais. Essa foi uma experiência que nós registramos também numa pesquisa que será lançada no seminário. E, por fim, a publicação Juventude Rural e Acesso à Terra no Brasil. Essa pesquisa, especificamente, é uma pesquisa muito cara para o NEAD. Por quê? Primeiro que ela vem responder uma demanda do GT de Juventude da REAF, que é a Reunião Especializada de Agricultura Familiar do Mercosul. Esse GT de Juventude, ele elencou alguns temas prioritários para serem trabalhados nos países que compõem a REAF, para serem trabalhados, como educação no campo, produção sustentável, uma infraestrutura que foque no jovem rural e o tema de acesso à terra. Então, quando nós recepcionamos essas demandas, a Assessoria de Juventude, a Assessoria Internacional da MDA e o NEAD resolveram fazer um estudo que permitisse nós termos um panorama do acesso à terra no Brasil. Esse estudo ele é apresentado em 2 publicações, uma publicação com um quê mais acadêmico, que vem com o resultado e o relato mais aprofundado do estudo, e uma publicação
essa que será lançada agora no seminário, uma publicação mais simples, uma publicação mais leve, com uma leitura mais facilitada, uma espécie de resumo executivo mais leve sobre o tema do acesso à terra. O estudo ele conseguiu avaliar rapidamente um panorama, a situação do jovem no meio rural brasileiro, dialogando os temas do desenvolvimento rural, agricultura familiar e cidadania no campo. E, por outro lado, avaliou diretamente os programas de acesso à terra no Brasil. Foco muito grande para o Programa Nacional de Reforma Agrária e o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Esses dois programas que foram avaliados, além dos temas gerais, esses dois programas foram avaliados e o estudo apresenta uma série de panoramas e até de respostas sobre as perguntas do que dificulta o acesso à terra do jovem no Brasil. Esse estudo será lançado agora no seminário e a ideia é que nós o lancemos e o levemos até a REAF, a próxima REAF, para que ele seja apresentado na REAF e seja dialogado com todos os jovens que são envolvidos no Mercosul, para que o nosso estudo influencie, de certa forma, as percepções e as reflexões do acesso à terra para o jovem do Mercosul também. Então, é um estudo que está muito, muito rico, porque traça um panorama e apresenta também alguns caminhos para melhorar a vida do jovem no campo e também o acesso à terra pelo jovem no campo brasileiro. Então esse é um estudo que tem ainda alguns trabalhos a serem feitos, mas nós temos uma perspectiva muito grande com ele. Por fim, o tema da juventude rural é um tema muito importante no Brasil, desde quando iniciou lá em 2003 o governo Lula. Toda aquela demanda que a academia e movimentos sociais faziam, dizendo que o futuro do Brasil, de fato, pode parecer clichê, mas o futuro do Brasil é o jovem, foi uma demanda que o governo federal começou a ouvir com mais propriedade. Em 2005, cria o Conselho Nacional de Juventude, e o Conselho Nacional de Juventude vem diretamente da percepção de que o jovem é a faixa etária prioritária no Brasil, primeiro, porque concentra boa parte da população economicamente ativa do país. Segundo, porque tem uma curva demográfica de mais de 1/4 da população. E terceiro, porque de fato será encaminhado para a fase adulta e terá mais alguns anos enquanto população economicamente ativa. Esse cenário de um grande número de pessoas e a importância na economia que os jovens representam hoje no futuro, fez com que o governo brasileiro montasse uma série de ações para atender o público de uma maneira mais direta. Inclusive, no último período, criando o Estatuto da Juventude. Nesse processo, o debate se organizou também para a juventude rural. O governo brasileiro agora estuda, inclusive, via a Secretaria Nacional de Juventude, Ministério do Desenvolvimento Agrário e outros ministérios envolvidos, a implementação de um programa nacional para a juventude rural. De todas as políticas do governo brasileiro, quais as que dialogam com a juventude rural? Dessas que dialogam, quais que podem ter uma melhora e quais as áreas de demanda da juventude que ainda não são atendidas. Então esse grupo tem como missão estabelecer uma política nacional ou um programa nacional para a juventude rural. E a gente espera que esse estudo do NEAD e outros que nós já realizamos na área contribua com o fortalecimento da luta e as conquistas da juventude rural.